Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Dá uma olhada no convite que eu recebi do meu amigo Altemir, do canal Vestibuleiro Enem. Olha só. Fala galera, vamos que vamos com as nossas questões de interdisciplinaridade. E novamente nós vamos falar sobre o Minha Vida de Menina, que é a novidade desse ano no vestibular. Eu tô com uma certa intuição de que vai ter uma questão interdisciplinar envolvendo essa obra aí. Como vocês sabem, essa é uma obra que tem uma estrutura de diário, tá? É uma narrativa em forma de diário, é uma menina de 13 a 15 anos que conta o dia a dia, né, dos acontecimentos na cidade dela, lá em Diamantina, no interior de Minas. Pega o período de janeiro de 1893 a dezembro de 1895. E tem um determinado momento do livro em que ela diz o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó. O que eu acho mais engraçado no dia da eleição é o partido que todos tomam e ninguém perdoa o que vota contra nesse dia. Seu cadete fica tão influente que dá roupa e botina aos negros para irem votar. Vocês não escutem conversa de ninguém, nem aceitem papel nenhum que queiram dar. Fiquem perto de Joãozinho e na hora de votar, façam o que ele mandar. Quando eu li isso, eu falei, poxa, isso deve ser o tal do voto de cabresto, que o pessoal de história fala tanto e tal. E para confirmar isso, saber um pouco mais, né, sobre essa questão política daquele momento da nossa história, nada melhor que procurar um professor de história. E aí eu procurei o professor Vitor, companheirão do YouTube, do canal 10 de História, que vai agora explicar para vocês um pouco sobre isso que a gente chama de voto de cabresto. Vai lá, Vitor, é com você. Bom, o cara resolveu me convidar para participar do canal dele para gravar um pouquinho sobre coronelismo, né? Para entender melhor aquele livro Minha Vida de Menina. Pois bem, gravei. Achei tão legal a parceria, achei tão legal o convite que estou colocando aqui o vídeo que está lá no canal dele. Se você quiser conhecer um pouco melhor Minha Vida de Menina, dá uma olhada no canal dele. Assiste esse vídeo aqui para ver a relação com o coronelismo, mas a análise completa da obra está lá no Vestibuleiro Enem. Belezinha? Dá uma olhada lá. Abraço, até mais. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui conversando com vocês sobre isso. Exatamente, meu chapa. 1893 a 1895, a gente está justamente falando de um período do final do governo Floriano Peixoto e começo do governo Prudente de Moraes, dentro daquilo que a gente chamaria de república oligárquica, né? Ou a república velha, se você preferir, né? Ou república dos coronéis, república do liberalismo excludente, tem um monte de nome para esse período aqui. Bom, importante dizer, né? Muito bem, você localizou muito bem a ideia do voto de cabresto. Vamos contextualizar um pouco mais. A gente já está na Constituição de 1891, a gente já está naquele momento, né, comecinho da República. Então, o processo eleitoral no Brasil, ele não mudou muito do período do Império para o período da República, né? Desde o Império, a gente já tem o voto aberto, né? Desde o Império, a gente já tem as fraudes eleitorais, desde o Império, né, a nossa eleição não é exatamente um processo muito correto, né, vamos chamar assim. Agora, na República, a gente teve uma mudança muito grande, a principal mudança no processo eleitoral, né, entre Império e República, é justamente a instituição do voto que não é mais censitário, mas ele agora é um voto somente para os alfabetizados, né? O analfabeto não vota. Não votam mulheres, não votam analfabetos, não votam padres, não votam soldados e não votam menores de idade, né? Então tem uma mudança aí, né, em relação ao que a gente tinha no processo eleitoral na categoria do voto lá no Império. Mas bem, nesse processo todo é importante lembrar que não existe justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral é criada pelo Vargas em 1932, no Código Eleitoral lá de 1932, que vai dar origem, né, à Assembleia Constituinte, que vai escrever a Constituição de 34. Então, nesse período, 1889, Proclamação da República, 1934, não existe justiça eleitoral, né? Não existe na Constituição uma justiça eleitoral. Então, essas eleições são organizadas por quem? Pelos próprios candidatos, né? Porque o governo é candidato.
né? Eu, prefeito da cidade, eu vou me candidatar a prefeito de novo, eu vou apoiar alguém, né? Então, de alguma maneira, quem organiza a eleição é candidato. Então tem uma chance imensa de ter fraude. E as fraudes eleitorais, né, elas são as seguintes, né? Elas são, por exemplo, o voto de bico de pena, que é um voto que aparece ali, né, sem ninguém saber por quê, não era para aparecer esse voto, não está atribuído a nenhum eleitor. O eleitor fantasma, né, que é um sujeito que não existe, um sujeito que já morreu, mas de qualquer jeito não devia estar votando. O voto baseado no clientelismo, né? Então eu dou um presente para alguém, né? Um pouco de comida, um emprego, batizo uma criança, construo uma casa, né? Dou um presente para alguém, eu voto em torno do clientelismo. E esse voto aí, que você localizou muito bem, o voto de cabresto, né? Por que aparece o voto de cabresto? Ela fala do cadete no diário dela, né? Ela fala do cadete que manda acompanhar, né, o Joãozinho, né? É esse, né? O personagem, se eu não estou me confundindo. E aí ele falou, ó, vai lá e vota em quem eu mandar, né? Faz o que ele mandar. Que figuras são essas, né? Esse papel se encaixa muito bem num sujeito chamado coronel, né? Que é um tipo, né? É um personagem que aparece não só na literatura, infelizmente, mas que na vida real. Quem que é o coronel? Coronel é um sujeito, normalmente um latifundiário, né, que tem uma capacidade de exercer o coronelismo. Ah, Vitor, mas aí você não me ajuda. Coronel exerce coronelismo, é óbvio. Mas o que quer dizer o coronelismo? O coronelismo quer dizer uma capacidade de influenciar as pessoas ou as instituições. Por que este coronel pode influenciar pessoas? Porque normalmente o coronel é centro gravitacional da política, ou centro gravitacional da economia dessa região. Entendeu? Então, como ele é um latifundiário, muita gente tem emprego dependendo dele. O comércio da cidade o tem como grande comprador dos artigos, dos insumos agrícolas, das ferramentas, de roupa, né, dessas coisas. Então, como ele é um centro gravitacional aí da economia e, portanto, da política, ele é capaz de influenciar muita gente. Então, o voto de cabresto é aquele voto que você vota ameaçado, você vota coagido. Qual que é a diferença do voto de cabresto para o clientelismo, né? O voto de cabresto tem uma ameaça, uma punição. Vota em mim, senão se apanha. Esse, em geral, é o voto de cabresto. O clientelismo é, se você votar em mim, eu te dou um presente. Entendeu? Eu te faço um favor. Né? Então, a coação no sentido negativo, né, no voto de cabresto, e, né, o favorecimento no clientelismo. Tudo bem? Para fechar essa discussão, esse período da República Oligárquica, né, da República do Café com Leite, se ele não tinha justiça eleitoral, ele tinha a Comissão Verificadora de Poderes, né, do Pinheiro Machado, aquele senador Pinheiro Machado. Né? A Comissão Verificadora de Poderes fazia o quê? Ela fiscalizava se as eleições tinham sido organizadas, né, e executadas de maneira limpa, né, sem fraudes eleitorais, para daí, né, diplomar o vencedor. Né? O que é diplomar o vencedor? O sujeito ele até venceu, ele até tem mais votos. Mas a Comissão Verificadora de Poderes podia dizer o seguinte, ah não, mas essa urna aí teve fraude, parará, então embora você teoricamente tenha esses votos, você não vai ser diplomado vencedor das eleições, né, e deputado, ou o que quer que seja, porque teve fraude. Então, na verdade, quem ganhou foi aquele ali. Então, você aparece como mais votado, mas você não é diplomado deputado, governador, senador, o que quer que seja. Né? Tudo bem? Comissão Verificadora de Poderes, então, tem o poder da degola. Né? Você aparece como mais votado, mas você não é empossado, você não é diplomado, isso que você venceu nas eleições. Tudo certo? Passar a bola de volta para você, Altemir. Obrigado por permitir estar aqui, obrigado pelo convite, te vejo na próxima. Até mais.